Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão sobre o Barroco e Aleijadinho. Eu vou falar um pouco de algumas obras que eu quero que vocês conheçam e peço que vocês façam uma revisão, voltem lá na aula sobre Barroco, sobre o mestre Aleijadinho, tudo bem? A primeira obra que eu quero falar para vocês dele é a Igreja de São João Batista em Barão de Cocais. O prédio da Igreja de São João Batista é um dos que revelam as qualidades de Aleijadinho como arquiteto. Foi ele quem fez o projeto da fachada, que começou a ser construída lá por 1764 e que apresenta marcas de sua ousadia e estilo próprio, como a posição diagonal das torres em relação ao prédio que seria posteriormente utilizado em outros de seus projetos. Inclusive, existe uma história curiosa por trás dessa autoria de Aleijadinho. Há relatos de que a planta original dessa igreja teria sido feita em Lisboa, Portugal, mas ela desagradou alguns responsáveis e foi trazida para ele. Por falta de registros, da herança dele, a Igreja de São João Batista pode ter sido o seu primeiro projeto arquitetônico, ou pelo menos foi considerada o seu primeiro projeto arquitetônico. Outros destaques dele em relação a essa igreja é o portal, a imagem do Santo Padroeiro, bem no meio da fachada, e o arco cruzeiro e o medalhão que representa a Irmandade do Santíssimo Sacramento, ambas de pedra-sabão, a matéria-prima mais utilizada por ele. E nós sabemos, já vimos na outra aula, que a pedra-sabão era o material mais acessível para moldar, certo? A segunda obra foi a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que eu vou falar agora. Ela é localizada na cidade de Ouro Preto, foi projetada por Aleijadinho. Esse templo começou a ser construído lá pelo ano de 1766. Reflete muitas das suas características, como leveza e originalidade. Aleijadinho também entalhou algumas das imagens do frontispício da igreja e sua capela-mor, que contém representações de santos e anjos. Esculpiu ainda em pedra-sabão o coroamento na porta principal e o lavabo da sacristia. Todos os seus entalhes são ricos em detalhes e apresentam o estilo do barroco e do rococó, dando uma amostra desse grande talento dele. Esse detalhe é muito característico do barroco, A Igreja de São Francisco de Assis foi eleita uma das 7 maravilhas de origem portuguesa que estão espalhadas pelo mundo. A terceira obra, ou as terceiras obras, porque nessa terceira eu coloquei que são várias, são as estátuas da Via Sacra e os 12 profetas no Santuário de Bom Jesus, em Congonhas, no Matozinho. Falamos na nossa aula, sobre o Barroco. São as 66 estátuas que ornamentam as capelas e representam os passos da Paixão de Cristo, esculpidas em madeira, e as imagens dos 12 profetas, elas já foram esculpidas em pedra-sabão. Essas obras todas, feitas com detalhamento e perfeição, são importantes representantes da genialidade do artista brasileiro e se sobressaem do cenário do próprio estilo barroco no nosso país. Aleijadinho levou 3 anos para concluir essas encomendas todas, cuja inspiração tinha origem em um conjunto instalado na cidade de Braga, em Portugal. Os personagens da Via Crucis são em tamanho natural e feitos todos em madeira de cedro. São atribuídas ao artista mineiro as cenas contempladas na Última Ceia e do Horto das Oliveiras. As demais têm participação de auxiliares, ficando a cabo de Aleijadinho só os personagens principais. As demais ele sempre contou com os auxiliares dele. Já na flagelação e coroação de espinhos, foram as mãos do artista Aleijadinho que talharam as 2 figuras de Jesus em sofrimento, assim como na ocorrência em que Cristo leva a cruz enquanto a mulher chora com um lenço. Detalhe para o zelo dedicado aos membros das imagens, como as pernas e os joelhos tensos, até mesmo como as veias salientes, as expressões de horror, tristeza, abandono na face, esculpidas, também tornam esse conjunto aí de obras uma vitrine imperdível, da obra do Aleijadinho.
Outra obra que eu quero colocar em destaque é a igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima. Os detalhes dessa igreja, né? Merece uma visita, né? Quem puder um dia ir até essa igreja. Fica na cidade de Nova Lima, próximo de Belo Horizonte. A sua construção, ela tem características no barroco. E algumas de suas peças, como o altar, as portas, elas foram esculpidas por Aleijadinho, que pertenciam à fazenda da Jaguara, em Matozinhos, e foram doadas à igreja em 1904. Essa mudança de endereço foi uma iniciativa de um homem de muitas posses chamado George, que havia comprado a propriedade cuja capela de Nossa Senhora da Conceição, que abrigava as obras-primas, estava em péssimas condições. Sem previsão de reforma à vista, esse proprietário achou melhor dar as peças a Nova Lima. Uma outra curiosidade é que, para poderem partir, elas foram desmontadas todas e levadas de carro de boi até uma estação ferroviária. Palhas de milho e fardos de algodão protegeram todas essas peças, né, durante esse deslocamento. As peças, elas só passaram a compor totalmente a igreja de Nossa Senhora do Pilar em 1926, no ano no qual foram concluídas as adaptações para poder receber o altar e as portas esculpidas pelo Aleijadinho. A última igreja que eu quero falar foi a igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará. Essa igreja foi construída em 1763. É uma das mostras do dom desse artista Aleijadinho, do mestre Aleijadinho, e é indispensável para quem quer conhecer as esculturas dele. Ela é localizada no Circuito de Ouro Preto, em Sabará, Circuito do Ouro, em Sabará. Ela apresenta detalhes em toda a fachada da igreja e seu interior feito em madeira ou pedra-sabão. Como é típico desse mestre mineiro, ele sempre usava esses dois materiais, né? Vale lembrar ainda que, por ser de grande valor histórico e artístico, essa igreja foi tombada em 1938 pelo IPHAN, como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Meus alunos, nessa aula eu quis que vocês conhecessem mais algumas obras do mestre Aleijadinho. Eu peço para vocês que, como eu falei antes, revejam a aula sobre o barroco, conceitos, características, a vida do Aleijadinho e deem uma vista nessas obras que eu falei. Façam atividade que eu vou deixar lá no Proesc para a nossa segunda avaliação, tudo bem? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.